Hoje é dia 15 de agosto de 2020, eu sou a pastora Mônica Sampaio de Mello e eu vou conversar com você sobre o meu livro Você Está Prestes a Sair do Deserto, que eu lancei no ano passado, no ano de 2019, pelo grupo editorial Multifoco. Você pode encontrar este livro no site da editora Multifoco, www.editoramultifoco.com.br. Neste momento, eu estou me preparando para escrever um outro livro, que é sobre locução e apresentação em público para palestrantes, para pregadores, que era a atividade profissional que eu fazia antes de me tornar missionária e antes de ser pastora. E uma das coisas que eu ensinava nos treinamentos sobre técnicas de apresentação em público para palestrantes era baseado em programação neurolinguística, em PNL, que é uma das mais modernas tecnologias de comunicação há várias décadas, porque ela trata daquilo que instrui o cérebro, né? Eu já falei em alguns episódios aqui que o nosso cérebro é como um mecanismo cibernético, né? Que aceita programação. Quando nós nascemos, nós somos uma folhinha em branco. E aí conceitos, valores, certo, errado, né? O que é certo, o que é errado, o que gostar, o que não gostar, culturalmente falando, são impressos na nossa folhinha branca, que é o nosso cérebro, né? É o nosso são os nossos sistemas de crenças, de convicções. E muitas vezes as nossas experiências passadas acabam nos tornando diferente do que nós realmente fomos criados por Deus para ser. Por isso que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele nos fala assim: não se conforme com esse mundo, com as coisas desse século, mas transforme-se pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Então, a proposta desse livro, Você Está Prestes a Sair do Deserto, é para que você possa sair dessas suas limitações e, pela graça de Deus, se tornar uma pessoa melhor, no sentido de se aproximar daquele que Deus criou, né? Essa música ambiente aqui não é minha não, tá? É dos meus vizinhos que resolvem fazer as suas festas para todo mundo participar. E isso é uma das coisas, isso é cultura, tá vendo? Eu quero mostrar para você o que é a dicotomia entre cultural e natural, tá? O que é natural é biológico, né? O que é natural está no seu DNA. O que é cultural é aquilo que você aprendeu a ser, a fazer, né? Então, por exemplo, a partir do momento que essa pessoa entender e quiser entender que o direito dele começa onde termina o meu e o dos outros, e ele quiser fazer parte dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para o ser humano, tenho certeza que ele nunca mais vai colocar o som tão alto assim, né? Então, nas comunidades, a gente tem visto muito isso. Às vezes, eu moro no terceiro andar, então o som sobe. Às vezes é o vizinho do lado, de baixo, o de frente, o do outro e do tal, que resolvem colocar as suas caixas de som na janela, na varanda, no som mais no volume mais alto, e que se dane os vizinhos, porque ele quer escutar música. Mas a partir do momento em que essa pessoa tomar conhecimento de que ele pode se transformar numa pessoa melhor e com isso agradar a Deus, ele vai começar a amar ao próximo como ama a si mesmo.
E aí ele vai começar a prestar atenção. Isso que eu faço incomoda meus vizinhos? Se incomoda meu vizinho, eu não vou fazer. Isso que eu faço em casa, de ficar gritando com meu filho, gritando com meu marido, gritando com minha esposa, fazendo escândalo, agrada a Deus? Se não agrada a Deus, eu vou parar de fazer. Você pode ter crescido num lar em que as pessoas gritam e usam som alto. Eu estou dando um exemplo, né, de volume, de voz, de som, tal. Mas você pode mudar. O que eu quero falar é que não significa que você tenha que ser assim. Você não precisa agir assim. Tem atitudes que estão te prejudicando. Você quer saber por que você está no deserto? Às vezes é por causa de uma atitudezinha assim. Porque se Deus deu 2 grandes mandamentos e que não é difícil para ninguém, a pessoa não precisa ser evangélico para saber disso, que é amar a Deus, ao único Deus, ao Deus vivo, ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amar a Jesus e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você praticar esses mandamentos em toda a sua integralidade, amar a Deus acima de tudo, acima de todos, unicamente, exclusivamente, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, Deus mudará a sua sorte. Porque quem ama a Deus dessa forma, consequentemente vai amar aquele que é amado por Deus, porque Deus amou o mundo de tal, o mundo significa uma humanidade. Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu único filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você aprender a amar a Deus por gratidão pelo que ele fez, enviando Jesus Cristo para morrer no teu lugar e te reconciliar com Deus, e amar se você amar a Deus dessa forma, você vai amar o teu próximo. Porque não tem como a gente amar a Deus e não amar o próximo. Porque senão isso não é amor a Deus. Isso é qualquer coisa menos amor a Deus. Né? Então tem muitas situações assim que nos mantêm num deserto emocional, num deserto social, num deserto de vícios, de escravidão, seja de ordem moral, sejam químicos, né? Então, um passo que eu falo aqui neste livro eu conto as minhas experiências. No livro Você Está Prestes a Sair do Deserto, o quanto eu estive aprisionada com alcoolismo, com vício em bolinha, que eram anfetaminas, vício em tabagismo, vício de maconha, comportamento promíscuo, sabe? E eu estava num deserto e não sabia que eu estava no deserto, eu estava achando que eu estava numa boa. Somente quando eu cheguei no fundo do poço é que eu vi a necessidade de sair. E se eu não saísse naquele momento, eu ia ser destruída pelos meus próprios maus comportamentos. E eu não quero que isso aconteça com você. Às vezes você pode não ter tido nenhuma experiência dessa desagradável, falar para mim, não, Mônica, eu sempre tive uma vida correta, certo? Nunca fui viciada em nada, mas você precisa de Deus. O ser humano precisa de Deus. Se você quiser saber mais sobre esse livro, adquira. Você está prestes a sair do deserto, de Mônica Sampaio de Melo. www.editoramultifoco, tudo junto, editoramultifoco.com.br. E se você quiser ouvir mais mensagens sobre esse livro, vai lá no meu canal no YouTube, canal Mônica Sampaio de Melo, com L só, e procura na playlist Você Está Prestes a Sair do Deserto. Tá bom? Se quiser fazer parte do grupo no Zap da Sementeira Divinas Promessas, que é a base missionária que eu dirijo,
Manda um zap para mim, DDD 21 983223701. Se você estiver fora do Brasil, coloca o DDI 55.